Freira desvela segredos obscuros da história vikinga, revelando uma maldição ancestral. A brisa cortante que soprava do mar carregava consigo um presságio. As ondas se quebravam contra os rochedos, ecoando um lamento profundo e quase humano, despertando a inquietação em Ingrid, a freira da pequena vila costeira. Desde que seu olhar se deteve nos antigos manuscritos que encontrara em uma caverna esquecida, a atmosfera havia mudado. Era como se os deuses nórdicos, outrora cultuados, sussurrassem advertências de uma traição há muito enterrada. Os documentos revelavam uma história sombria, a história de uma família viking que, em um ato de deslealdade, traíra seus próprios deuses. A maldição que sobreveio a eles agora ameaçava os habitantes da vila, os mesmos que preparavam um festival em honra aos antigos heróis. Tais épocas são melhores deixadas no passado, pensou Ingrid, mas sua fé não podia ignorar os ecos de uma maldição que punha em risco a comunidade. Naquela noite, enquanto o Sé parecia se agitar ao seu redor, o cheiro de mofo e algo mais podre invadia suas narinas. A sensação de um frio que não era da brisa marítima a envolvia. Assim que abriu a porta da capela, um estalo a fez parar. As velas tremulavam, lançando sombras que dançavam como se possuíssem vida própria. Atrás de um altar antigo algo brilhou, um fragmento do mesmo manuscrito. Engolida pelo medo, ela avançou, mas quando chegou mais perto, um grito agudo cortou o ar. Eram os habitantes da vila, aglomerados na porta, olhos arregalados. As vozes só sussurravam. Ele vem, ele vem. Ingrid quase pulou ao ver Erik, o jovem que agora era o portador da linhagem viking. Ele estava ali, com o rosto pálido, a expressão tensa. Você não deveria ter lido isso, Ingrid. Eles não perdoam. A maldição, ela pode estar despertando novamente. Um ruído distante, como um tambor ressoando na névoa, ecoou através da capela. Os corpos tremiam. A atmosfera pesada trazia o presságio que todos temiam. O festival, que teve passado, como Erik, que agora era um símbolo do que mais temiam. O medo crescia, as sombras pareciam se esticar, e o olhar afiado de Erik prometia que ele faria de tudo para proteger o segredo da linhagem. Com o festival se aproximando, a tensão aumentava. Ingrid sentia um nó na garganta. Um desejo ardente de livrar sua vila da maldição, mas também uma horrível hesitação. Seria ela a responsável por liberar o terror que poderia consumir a todos? E se a maldição tivesse raízes em sua própria linhagem, fazendo dela não só a guardiã, mas também a traidora? Outra batida ecoou, mais próxima, e era a última gota de coragem que ela precisava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que, dessa comunidade, sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Ingrid respirou fundo, um pressentimento petrificante revirando seu estômago. O barulho do tambor distante, pulsante como um coração maligno, preenchia o ar, e a freira não conseguia desviar o olhar do jovem Erik, cujos olhos estavam agora repletos de uma sombra profunda. As vozes da vila rodeavam, sussurrantes, como uma corrente de argelinos de desespero. Ele vem, ele vem. A cena antes vibrante agora se tornava uma sinfonia de medo. Ela se virou, buscando respostas nas expressões aterrorizadas das pessoas. A capela balançava sob um peso invisível, como se os próprios deuses a observassem do além, prontos para punir. Erik, o que está acontecendo? O que você sabe? As palavras saíram como um fio de voz, tenso e frágil. Ele hesitou, mas a urgência do momento obrigou-o a falar. A maldição não é apenas nossa. De alguma forma, você está ligada a tudo isso. A linhagem dos deuses está mais perto do que imaginamos. Pareciam formas distorcidas, retorcidas, como se a escuridão tivesse se materializado em gritos febris. Um vento cortante invadiu o espaço,
apagando as velas de uma só vez e mergulhando tudo em uma escuridão apavorante. O pânico tomou conta quando o tambor soou mais alto, brutal e insistentemente, como um chamado. Foi então que um dos sinos da capela começou a tocar, mas não era o som familiar. Era um lamento, agudo e trágico, ecoando como se a própria igreja estivesse chorando. Ingrid olhou para os rostos aterrados. Eric estava paralisado, seus lábios se movendo em uma oração silenciosa. Algo maligno estava prestes a se revelar. De repente, uma sombra colossal cresceu na porta. Todos os olhares se fixaram na entrada, onde um ser alto e envolto em um manto negro parecia atravessar a luz. Os olhos, como brasa ardente, foram direto a Ingrid. O medo a paralisou. Aquela presença era palpável, como se a escuridão estivesse viva, engolindo qualquer centelha de esperança. Você despertou o quê? Inundou sua mente. Imagens de rituais antigos, de sacrifícios feitos em nome de deuses esquecidos. Imediatamente ela percebeu. A linhagem que Eric mencionara. Seria ela, então, a traidora destinada a romper um acordo selado com o sobrenatural? De onde vinham esses fragmentos de memória? A capela parecia se distorcer, paredes se inclinado, como se a estrutura vibrasse nas batidas do tambor e da presença. A realidade implodiu, e todos os habitantes da vila caíram de joelhos, os gritos se transformando em súplicas de desespero. Ingrid, o que devemos fazer? A pergunta de Eric cortou o ar, mas estava claro que ele não tinha respostas. A figura diante dela estendeu uma mão gélida, e num sussurro começou a falar em uma língua antiga, um idioma de trovão e tempestade, e enquanto isso uma onda profunda de energia inundou a capela. Ingrid sentiu um poder crescendo em seu interior, e uma voz sussurrou em sua mente. Liberte-se dos grilhões do passado, e a verdade será revelada. Porém, e torciam em tormento. Uma maldição ancestral prestes a se libertar. Um frio mortal tomou conta do templo, enquanto a presença maligna se aproximava, e tudo começou a desmoronar sob o peso do que estava por vir. Ingrid se viu à beira de um abismo, com a escolha mais terrível à sua frente. E aí, a pergunta mais aterrorizante ecoou em sua mente. A quem você realmente pertence? A escuridão parecia engoli-la, e o tambor ecoava, um chamado irrevogável. A presença maligna se aproximava, ressoando com um poder que parecia omnipresente. Ingrid sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando como um tambor dentro de seu peito. As sombras ao redor pareciam dançar, uma sinfonia de trevas prestes a engoli-la. Os habitantes da vila, já em joelhos, olhavam com rostos pálidos, os olhos refletindo a intensidade do terror que sentiam. E naquele labirinto de escuridão, a figura envolta em manto negro sussurrou novamente. A voz, um eco nebuloso de muitos. Você despertou o que estava adormecido, mais revoltando. As velas, que antes estavam apagadas, acenderam-se com uma chama azulada, lançando um brilho inesperado sobre aqueles rostos aterrorizados. Um vento frio, carregado de uma mistura de saliva azeda, e aquele cheiro de mofo, invadiu a capela, fazendo Ingrid se encolher. De repente, uma risada pronunciou-se, gélida e cortante, cortando o ar como uma faca. Não é só uma maldição, Ingrid. É o começo. A figura dissolveu-se em sombras, deixando para trás um rastro de frieza. O tambor, que antes ecoava distante, agora era um pulsar dentro de sua mente, intenso e insuportável. Os corpos ao redor começaram a se contorcer, cada um perdendo a forma humana, começando a se transformar em espectros desgrenhados e pálidos. Um grito ensurdecedor irrompeu da multidão, não de medo, mas de consciência. O legado se libertou. Um dos anciãos gritou, sua voz repleta de pânico e algo mais, um reconhecimento. Os habitantes, antes amigos e vizinhos, agora se tornavam algo muito mais sinistro. Suas vai se tornar uma das nossas, Ingrid. A voz da figura ecoou novamente, agora mais perto. Quando a luz azulada destacou a figura, Ingrid a reconheceu. Era alguém que ela conhecia. O Padre Miguel.
que havia ensinado a fé e a devoção à viúva. Agora ele não estava mais ali. Era uma sombra de desespero e culpa. A redenção é uma ilusão. Ingrid, você se foi, assim como eu me fui. Ele sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o terror. A revelação de como seus próprios laços a amarravam ao abismo. A vila não era apenas vítima, era cúmplice de algo muito maior, algo que havia estado escondido sob suas tradições. As paredes da capela começaram a se desfazer, as sombras ganhando vida, arrastando os vilarejos para fora da realidade. Um vórtice de escuridão se formava no centro, engolindo tudo. Ingrid olhou para a porta que havia sido a entrada para seu conhecimento e segurança. Agora era um portal para o terror absoluto. Libere-se da sua culpa, Ingrid. Junte-se a nós na escuridão. Os grito. Corredores da destruição. A escuridão se aproximava, envolvente. Ingrid sentiu-se puxada para dentro, entrelaçada por sombras que a acenavam. Poder e dor se mesclaram, numa batalha dentro de sua mente. Se eu sou a traidora, o que faço agora? O tambor pulsava forte, e em meio ao desespero, ela gritou, sentindo um poder desconhecido crescer dentro dela. Assim que ela pronunciou as palavras, um clarão de luz explodiu na escuridão, iluminando a capela como nunca antes. A presença, agora agoniada, recuou, e todos os olhos se voltaram a ela. Um misto de horror e esperança. Mas em meio à luz que surgia, Ingrid percebeu um sussurro que não era dela. A escolha não é sua. E assim, a capela mergulhou em um caos absoluto. O que se revelar-se-ia após essa explosão de poder? E qual será o preço a ser pago por essa revelação? As luzes azuis dançaram por toda a capela, enquanto Ingrid sentia a energia pulsar em seu interior. Mas aquele momento de iluminação não trouxe paz. Ao contrário, foi um divis. Capela, engolindo qualquer resquício de esperança. E então, um grito ecoou. Não um grito humano, mas uma sinfonia de vozes que pareciam vir do próprio inferno, distorcendo o entendimento de todos ali. A linhagem clama por retorno. A presença que antes aparentava ser uma entidade de desespero, agora se tornava uma figura imensa, contorcendo-se em formas que não pertenciam a este mundo. Os olhos ardentes da sombra encararam Ingrid. Aqueles olhos não apenas a viam, eles penetravam em sua alma. Você não pode escapar. A voz ecoou dentro da capela, mas já não era mais a voz do Padre Miguel. Era algo muito mais profundo, mais antigo. Era a própria maldição. Ingrid percebeu, horrorizada, que não era apenas o passado que a assombrava, mas um eco distante de seres que se alimentavam do medo e da culpa. Estava claro agora que o padre não fora um defensor. Ele sempre havia estado à mercê dessa presença, como todos na vila. O tambor, uma batida ritual, que parecia vir das profundezas, aumentou e tentou recuar, mas um poder a puxava. Uma onda escura, uma mão invisível, a atraía para a escuridão central. O que seria dela se sebessem as vozes? Você pertence a nós. Sobreveio a advertência, e a própria capela começou a se transformar. As paredes se tornaram líquidas, como se a própria estrutura estivesse muda, desgastada por séculos de segredos. Eric tentou se aproximar, mas as sombras se tornaram um muro. Ingrid, resista. Ele estendeu a mão, mas a capela estava derretendo, e então as sombras tomaram forma. A figura que antes era indistinta se tornou um monstro, uma criatura grotesca, metade homem, metade obscuridade, moldada a partir dos medos que todos ali sentiam. Ao ver a expressão de horror em seu rosto, Ingrid questionou-se se aquilo era uma criação de suas próprias dúvidas. Então, a verdade atingiu-a como um raio. A maldição não era um fardo a ser carregado. Era uma escolha. A linhagem não a tornava culpada, mas a fazia um alvo. Você é a chave, Ingrid. Libere-nos deste. Nunca reconhece seu poder. Aquela frase, uma mensagem perdida de sua mãe. Era o momento que tudo virava. Era ela quem tinha o controle. Ingrid levantou a cabeça,
a luz azul iluminando seu rosto, enquanto a sombra se agitava próxima, imóvel, aguardando. Ela respirou fundo e, com a força de sua linhagem, declarou: "Não sou uma traidora, sou a guardiã." E então, um silêncio profundo encheu a capela. As sombras pararam em sua trajetória e os sussurros cessaram. Aquela presença maligna hesitou, e por um instante, Ingrid sentiu uma onda de calor a envolver. Mas logo a figura grotesca novamente avançou, com uma risada gélida que cortou o ar. "Seu poder é inútil. Você não sabe o que está fazendo, menina." Neste momento, com um movimento rápido, a figura usou suas próprias sombras para atacar. As sombras que um dia haviam sido habitantes da vila agora se tornaram os vórtices da agonia. Eles ergueram seus rostos pálidos, transformando-se em espectros retorcidos e furiosos. E enquanto ela se põe e tenebroso, sombras enfrentando luz. No coração deste caos, a revelação final. O Padre Miguel, molde de sombras, sorriu. "Você não pode lutar contra o que já é parte de você, Ingrid. Aceite esse legado." Com suas palavras, a sala se tornava um abismo, sombras subindo, engolindo tudo. E Ingrid, em meio à tempestade, gritou: "O que você fez conosco?" O que mais estava prestes a ser revelado. As respostas estavam tão próximas, mas a cada momento, a escuridão se tornava mais intensa e a verdade mais inatingível. A capela, inchada pelas chamas e sombras, gritou em agonia. Quem seria realmente o traidor? E a escuridão estava apenas começando sua dança. Ingrid sentiu o chão tremer sob seus pés. As paredes da capela, uma vez sagradas, agora pareciam engolir a luz que brotava de seu interior, desmoronando os conceitos de proteção e fé. A escuridão vibrava, pulsando como um organismo vivo, e as sombras, uma vez familiares, agora se tornavam grotescas, contorcendo-se em formas monstruosas. Os Abi se entregasse. E, naquele momento, a freira percebeu que o que estava realmente sendo invocado não era uma maldição ancestral, mas uma força primordial, um demônio que ultrapassava a própria maldição que eles haviam herado. O tambor pulsava incessantemente, e cada batida parecia vibrar nos ossos de todos presentes. Ingrid, aterrorizada, lançou um olhar a Eric, cuja expressão misturava pânico e determinação. "Lute, Ingrid. Você é mais forte do que isso." Mas as palavras dele se dissolveram na escuridão, e a influência da criatura agora pungia. Era um jogo de poder e a liberdade estava a um passo de se perder. "O que você realmente é, Ingrid?" A voz retorcida sussurrou, e a figura amorfa que um dia foi o Padre Miguel tomou forma. Seus olhos ardentes como brasa. Ele não era um defensor, mas a própria essência da traição. "Você foi criada para isso. Aceite seu legado e abrace a verdade." No instante em que ele falou, a capela vacilou. Tremores de um poder ancestral estavam à solta. Uma mais próxima, mais insuportável. "Não, isso não pode ser verdade", gritou ela, sua voz quebradiça, mas sua certeza foi abalada. A presença maligna sorriu, e as vozes desesperadas dos habitantes tornaram-se um eco distante. A capela envolta em trevas parecia agora um campo de batalha espiritual, onde a própria linhagem de Ingrid gritava por redenção ou destruição. Então, em um momento de pura aflição, um clarão de luz explodiu do interior de Ingrid, mas não era a luz que todos ansiavam. Era uma luz negra pulsante que arrastou as sombras em sua direção. Uma manifestação do caos que ela em sua essência continha. As criaturas agora liberadas do domínio da capela moveram-se em direção a ela, formando um exército de seres horrendos cheios de fúria e dor. Ingrid viu os rostos familiares tornarem-se distorcidos, lembranças de risos e alegria se transformando em gritos de agonia. "Ingrid, ajuda-nos." Os rostos de seus amigos tornaram-se máscaras de desespero, e por um breve momento, ainda, capela a tremer,
suas inúmeras vozes agora unidas em uma sinfonia horripilante. Você não pode se esconder atrás da luz. Sua verdadeira natureza é o nosso legado. Com um gesto, a entidade sugou toda a escuridão ao redor e iluminou a capela com uma luz vermelha ardente. Ingrid se viu cercada, cada centímetro da capela reverberando com a vida que ela abrigava. Ela não era apenas a guardiã. Ela era a própria chave para a prisão dos demônios que a sua linhagem havia alimentado por gerações. Você não é apenas uma freira. Você é parte de nós, Ingrid. As vozes sussurraram, preenchendo seu coração com uma mistura de terror e uma voraz sede por controle. Ela percebeu que o que a cercava não era uma maldição, mas um chamado para se juntar a algo maior e mais aterrador. O chão sob seus pés se rachou, revelando uma fenda e um abismo profundo que sugava tudo à sua volta. Com a visão enevoada e o coração disparando, Ingrid hesitou, sabendo que a escolha que estava prestes a fazer não era apenas um ciclo interminável de culpa e poder. As sombras se formaram em um turbilhão, enquanto Ingrid, aterrorizada, compreendeu que sua luta contra a maldição não era uma batalha pela liberdade, mas uma entrega à sua verdadeira essência. E neste turbilhão, a pergunta a assombrava: quem gostaria que eu fosse? A freira ou o demônio que há em mim? E a capela, em meio à fúria das sombras e às luzes pulsantes, tornou-se um labirinto de terror que engoliria não só Ingrid, mas todos os que ali estavam, porque agora o verdadeiro jogo começava, e as consequências daquela escolha deixariam uma marca indelével nas almas de todos. As sombras esperavam, e a escolha dela se aproximava. Ingrid estava à beira do abismo, sentindo a pressão da escuridão ao seu redor. As sombras retorcidas se contorciam, exigindo que ela cedesse àquela vontade maligna. Você é uma escolha, não uma condenação. As palavras da entidade reverberaram em sua mente, e os olhos ardentes da criatura encaravam-na, forçando-a a. Tremeu, não apenas sob os pés, mas na própria essência de suas fundações. As paredes começaram a sangrar uma substância negra, espessa, que se assemelhava a um líquido familiar, um veneno ancestral que corria por aqueles tijolos corrompidos. E então, no meio do caos, uma luz atravessou a escuridão. Era quase ofuscante, como se o sol decidisse ferir os olhos das sombras. A figura envolta em manto negro foi lançada para trás, como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Ingrid sentiu seu coração acelerar, mas não de medo. Era um papel que ela nunca soubera que poderia desempenhar, uma guerrilheira contra a escuridão. Não sou o que você diz, gritou, e sua voz ecoou, cortando a opressão no ar. Mas enquanto a luz crescia, a verdade começou a se revelar de maneira horrenda. As sombras foram pressionadas para longe das paredes, como se as paredes da capela estivessem tentando se defender. E no centro da luz, uma figura começou a se materializar. Primeiro, um contorno. Em segundo, não deveria estar aqui. A voz dele ressoou, mas não carregava o afeto que Ingrid conhecia. Era como uma chamada do mais profundo abismo. Você sempre foi uma traidora, Ingrid. A linhagem de quem você é nunca foi de luz. Você é nosso, e sempre foi. As palavras dele dançavam no ar, envenenando-a com o horror da verdade oculta. A capela, antes um símbolo de esperança, tornara-se um campo de batalha, e o padre agora era um monstro alimentado pelas mesmas sombras que ela estava tentando confrontar. Uma dor lancinante atravessou seu peito. Um frio tomou conta de suas mãos, e a marca dela começou a brilhar, como se a escuridão a reconhecesse, como se a verdadeira Ingrid estivesse segurando as rédeas não apenas da capela, mas de algo muito maior e mais sinistro. O tecido da realidade ao seu redor começou a rasgar, fazendo as pessoas à sua volta, outrora suas amigas e família, se transformarem em figuras grotescas, presas entre a dor e a condenação. As vozes gritaram em uníssono: Ingrid, és traição que havia flutuado em sua vida a alcançara, e com um movimento inesperado ela se lançou à frente, não para lutar contra a escuridão, mas para unir-se a ela. Eu não sou uma guardiã,
Sou a continuidade. No momento em que as palavras saíram de sua boca, o mundo ao seu redor explodiu em uma multidão de sombras. De repente, a luz se apagou. O cheiro de queimado invadiu o ar e uma nova entidade emergiu, algo além do que qualquer um poderia imaginar. Com asas feitas de escuridão e a aparência de um demônio com 1000 rostos, a nova presença começou a devorar as sombras, refazendo a capela em um pesadelo surreal. Os gritos de horror tornaram-se lamentos, e em meio ao colapso da realidade, Ingrid viu a verdade. A escuridão não era o que parecia. Ela era a própria essência que nutria o mundo. Agora você entende, não é? A criatura sussurrou com uma voz cheia de ecos horríveis. Você é minha. Você sempre foi minha. Enquanto a capela se contorcia, um vórtice se abria aos pés de Ingrid. A maré da treva se levantando, Ingrid olhou para os rostos distorcidos de suas memórias. E assim, sob o olhar de milhares de almas condenadas, a última pergunta jorrou em sua mente. E se a verdadeira traição não fosse a linhagem, mas o que eu realmente sou? O que acontece quando se aceita o que sempre se foi? A escuridão era agora um lar e uma prisão ao mesmo tempo, e no apocalipse que se formava na capela, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ingrid estava à beira do abismo, sentindo a pressão da escuridão ao seu redor. As sombras retorcidas se contorciam, exigindo que ela cedesse àquela vontade maligna. Você é uma escolha, não uma condenação. As palavras da entidade reverberaram em sua mente, e os olhos ardentes da criatura encaravam-na, forçando-a a confrontar sua verdadeira natureza. O tambor pulsava, suas batidas ressoando em seu coração, como se todos os ecos de sua linhagem a chamassem. Mas de repente, algo mudou. Um estalo alto cortou o ar, como um trovão repente, ancestral que corria por aqueles tijolos corrompidos. E então, no meio del caos, uma luz atravessou a escuridão. Era quase ofuscante, como si el sol decidiese ferir a los ojos de las sombras. La figura envolta en manto negro fue lanzada para atrás, como si estuviese siendo empurrada por una fuerza invisible. Ingrid sintió su corazón acelerar, mas no de miedo. Era un papel que ella nunca soubera que podría desempeñar, una guerrillera contra la escuridão. No soy o que gritó, y su voz ecoó, cortando a opresor no ar. Mas, en cuanto a luz crecía, a verdade comenzó a se revelar de manera horrenda. As sombras fueron presionadas para longe de las paredes, como si el paredes de la capela estuviesen tentándose defender. Y en el centro de la luz, una figura comenzó a se materializar. Primero, un contorno. Enseguida, un rostro familiar, más atrofiado y estirado en una invención de pesadelo. Era el padre Miguel, porém no como ella se lembraba. Seus olhos estavam fundos, sua pele puxada, como se a linhagem de quem você é nunca foi de luz. Você é nosso e sempre foi. As palavras dele dançavam no ar, envenenando-a com o horror da verdade oculta. A capela, antes um símbolo de esperança, tornara-se um campo de batalha, e o padre agora era um monstro alimentado pelas mesmas sombras que ela estava tentando confrontar. Uma dor lancinante atravessou seu peito. Um frio tomou conta de suas mãos, e a marca dela começou a brilhar, como se a escuridão a reconhecesse. Como se a verdadeira Ingrid estivesse segurando as rédeas não apenas da capela, mas de algo muito maior e mais sinistro. O tecido da realidade ao seu redor começou a rasgar, fazendo as pessoas à sua volta, outrora suas amigas e família, se transformarem em figuras grotescas, presas entre a dor e a condenação. As vozes gritaram em uníssono: Ingrid, escolha um lado. Mas o que escolher era uma tortura. Era como se ela estivesse diante de um espelho quebrado, vendo não apenas o que faria, mas o que já havia feito. O charme da Tré. Não sou uma guardiã, sou a continuidade. No momento em que as palavras saíram de sua boca, o mundo ao seu redor explodiu em uma multidão de sombras. De repente, a luz se apagou. O cheiro de queimado invadiu o ar e uma nova entidade emergiu. Algo além do que qualquer um poderia imaginar.
Com asas feitas de escuridão e a aparência de um demônio com 1000 rostos, a nova presença começou a devorar as sombras, refazendo a capela em um pesadelo surreal. Os gritos de horror tornaram-se lamentos, e em meio ao colapso da realidade, Ingrid viu a verdade. A escuridão não era o que parecia, ela era a própria essência que nutria o mundo. Agora você entende, não é? A criatura sussurrou, com uma voz cheia de ecos horríveis. Você é minha. Você sempre foi minha. Enquanto a capela se contorcia, um vórtice se abria aos pés de Ingrid, refletindo não apenas a própria vergonha, mas a promessa de um poder que era tanto uma bênção quanto uma maldição, com a capela em ruínas e a maré da treva se levantando. Mente. Isso é verdadeira traição, não fosse a linhagem, mas o que eu realmente sou. O que acontece quando se aceita o que sempre se foi? A escuridão era agora um lar e uma prisão ao mesmo tempo. E no apocalipse que se formava na capela, a verdadeira batalha estava apenas começando. E então, algo mais aconteceu. Um tremor imenso sacudiu a capela, e uma fissura se abriu no chão, revelando uma camada de pedras antigas, marcadas com símbolos que Ingrid nunca tinha visto. Eram inscrições que falavam de pactos antigos, selos que mantinham os horrores mais profundos longe deste mundo. Com a luz pulsante, as pedras começaram a brilhar, e a presença maligna à sua frente hesitou, como se estivesse temerosa do que estava por vir. Libertem-me, gritou uma voz, não da criatura grotesca, mas de algo muito mais profundo. Era uma força antiga, uma entidade aprisionada, nas sombras por milênios. A capela, agora não só palco da batalha, mas um portal para algo que há muito estava adormecido. As vozes estivessem em agonia, e a própria capela gritou em uma sinfonia de terror. As sombras liberadas tornaram-se grotescos espectros, e ela viu o que antes era apenas um sussurro. A aparência horripilante de um ser que não era apenas uma aparência humana, mas uma entidade que refletia cada medo, cada culpa que a luz sempre escondeu. Você liberou o que estava trancafiado, o Padre Miguel gritou, com desespero nos olhos. A verdade agora estava diante dela. A verdadeira maldição não era a linhagem que a levava a alegar a escuridão, mas o ser que habitava nas entranhas da capela, um demônio que não apenas utilizava as sombras, mas se alimentava do próprio medo que eles geravam. Seria Ingrid capaz de reverter isso? Sem pensar, ela se lançou na fissura, absorvendo a força que emanava das pedras antigas. Um poder incontrolável a envolveu, e seu corpo se iluminou com uma luz dourada que rivalizava com a escuridão. As sombras, em sua fúria, avançaram em sua direção, mas agora estavam paralisadas. Uma vez, o que seria o destino dela agora? Um lugar de terror ou o despertar de uma força que poderia acabar com tudo? Você nunca soube o que realmente traz o terror, Ingrid. Miguel rugiu, e tudo ao seu redor explodiu em um clímax de luz e sombras, prometendo não apenas um confronto, mas a revelação de verdades muito mais profundas, enquanto Ingrid se preparava para a escolha que poderia selar não apenas seu destino, mas também o de todos na capela. E assim, no limite entre a luz e a escuridão, Ingrid se viu diante do maior dilema de todos. Se libertar o mal significa me perder também, até onde estou disposta a ir? Ingrid estava à beira do abismo, sentindo a pressão da escuridão ao seu redor. As sombras retorcidas se contorciam, exigindo que ela cedesse àquela vontade maligna. Você é uma escolha, não uma condenação. As palavras da entidade reverberaram em sua mente, e os olhos ardentes da criatura encaravam-na, forçando-a a confrontar sua verdadeira natureza. O tambor pulsava. Capela tremeu, não apenas sob os pés, mas na própria essência de suas fundações. As paredes começaram a sangrar uma substância negra espessa, que se assemelhava a um líquido familiar, um veneno ancestral que corria por aqueles tijolos corrompidos. E então, no meio do caos, uma luz atravessou a escuridão. Era quase ofuscante, como se o sol decidisse ferir os olhos das sombras.
A figura envolta em manto negro foi lançada para trás, como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Ingrid sentiu seu coração acelerar, mas não de medo. Era um papel que ela nunca soubera que poderia desempenhar, uma guerrilheira contra a escuridão. "Não sou o que você diz", gritou, e sua voz ecoou, cortando a opressão no ar. Mas enquanto a luz crescia, a verdade começou a se revelar de maneira horrenda. As sombras foram pressionadas para longe das paredes, como se as paredes da capela estivessem tentando se defender, e no centro da luz, uma figura começou a se materializar. Primeiro, um contorno. "Você não deveria estar aqui." A voz dele ressoou, mas não carregava o afeto que Ingrid conhecia. Era como uma chamada do mais profundo abismo. "Você sempre foi uma traidora, Ingrid. A linhagem de quem você é nunca foi de luz. Você é nosso, e sempre foi." As palavras dele dançavam no ar, envenenando-a com o horror da verdade oculta. A capela, antes um símbolo de esperança, tornara-se um campo de batalha. E o padre agora era um monstro alimentado pelas mesmas sombras que ela estava tentando confrontar. Uma dor lancinante atravessou seu peito. Um frio tomou conta de suas mãos, e a marca dela começou a brilhar, como se a escuridão a reconhecesse, como se a verdadeira Ingrid estivesse segurando as rédeas não apenas da capela, mas de algo muito maior e mais sinistro. O tecido da realidade ao seu redor começou a rasgar, fazendo as pessoas à sua volta, outrora suas amigas e família, se transformarem em figuras grotescas, presas entre a dor e a condenação. As vozes gritaram em uníssono. Ingrid, da traição que havia flutuado em sua vida, a alcançara, e com um movimento inesperado ela se lançou à frente, não para lutar contra a escuridão, mas para unir-se a ela. "Eu não sou uma guardiã, sou a continuidade." No momento em que as palavras saíram de sua boca, o mundo ao seu redor explodiu em uma multidão de sombras. A luz se apagou. O cheiro de queimado invadiu o ar, e uma nova entidade emergiu, algo além do que qualquer um poderia imaginar. Com asas feitas de escuridão e a aparência de um demônio com 1000 rostos, a nova presença começou a devorar as sombras, refazendo a capela em um pesadelo surreal. Os gritos de horror tornaram-se lamentos e, em meio ao colapso da realidade, Ingrid viu a verdade. A escuridão não era o que parecia. Ela era a própria essência que nutria o mundo. "Agora você entende, não é?" A criatura sussurrou, com uma voz cheia de ecos horríveis. "Você é minha. Você sempre foi minha." Enquanto a capela se contorcia, um vórtice se abria aos pés de Ingrid, refletindo. Maré da treva se levantando. Ingrid olhou para os rostos distorcidos de suas memórias. E assim, sob o olhar de milhares de almas condenadas, a última pergunta jorrou em sua mente. "E se a verdadeira traição não fosse a linhagem, mas o que eu realmente sou? O que acontece quando se aceita o que sempre se foi?" A escuridão era agora um lar e uma prisão ao mesmo tempo. E no apocalipse que se formava na capela, a verdadeira batalha estava apenas começando. E então, algo mais aconteceu. Um tremor imenso sacudiu a capela, e uma fissura se abriu no chão, revelando uma camada de pedras antigas, marcadas com símbolos que Ingrid nunca tinha visto. Eram inscrições que falavam de pactos antigos, selos que mantinham os horrores mais profundos longe deste mundo. Com a luz pulsante, as pedras começaram a brilhar, e a presença maligna à sua frente hesitou, como se estivesse temerosa do que estava por vir. "Libertem-me!" gritou uma voz, não da criatura grotesca, mas de algo muito mais profundo. Era o se misturaram, enquanto uma energia colossal começava a emanar das inscrições. E de repente, a escuridão freadamente recuou. As almas aprisionadas ao redor de Ingrid começaram a contorcer-se, como se estivessem em agonia, e a própria capela gritou em uma sinfonia de terror. As sombras liberadas tornaram-se grotescos espectros, e ela viu o que antes era apenas um sussurro, a aparência horripilante de um ser que não era apenas uma aparência humana, mas uma entidade que refletia cada medo, cada culpa que a luz sempre escondeu.
Você liberou o que estava trancafiado. O padre Miguel gritou, com desespero nos olhos. A verdade agora estava diante dela. A verdadeira maldição não era a linhagem que a levava a alegar a escuridão, mas o ser que habitava nas entranhas da capela, um demônio que não apenas utilizava as sombras, mas se alimentava do próprio medo que eles geravam. Seria Ingrid capaz de reverter isso? Sem pensar, ela se lançou na fissura, absorvendo a força que emanava das pedras correntes que prendem a verdade estão se quebrando, berrou uma voz do fundo, a voz da própria capela. O eco de um passado esquecido reverberou enquanto o chão tremia mais uma vez. O que seria o destino dela agora? Um lugar de terror, ou o despertar de uma força que poderia acabar com tudo? Você nunca soube o que realmente traz o terror, Ingrid. Miguel rugiu, e tudo ao seu redor explodiu em um clímax de luz e sombras, prometendo não apenas um confronto, mas a revelação de verdades muito mais profundas, enquanto Ingrid se preparava para a escolha que poderia selar não apenas seu destino, mas também o de todos na capela. E assim, no limite entre a luz e a escuridão, Ingrid se viu diante do maior dilema de todos. Se libertar o mal significa me perder também. Até onde estou disposta a ir? Nesse momento, um grito ecoou, não um grito qualquer, mas um lamento profundo. As paredes da capela começaram a se concretizar em figuras humanas, cada uma representando memórias esquecidas. Cada ecoou a voz de sua mãe. Ingrid sentiu um corte profundo, como se a dor atravessasse seu coração. Com cada nova figura, as memórias se tornavam mais intensas, mais reais. Era como se os fantasmas de seu passado a confrontassem, a forçando a reconhecer a dor que havia causado. A luz que emanava dela começava a ofuscar, mas não apagava a sombria realidade que a cercava. Lágrimas de arrependimento não podem mudar o passado, gritou Miguel, seu olhar brilhando com a loucura. Agora você tem uma escolha. As figuras se aproximaram, braços estendidos, sussurrando segredos esquecidos, revelando que cada um deles era parte da maldição. Você está ligada a nós. No instante em que a verdade se solidificou, uma risada ensurdecedora irrompeu das sombras. E se eu lhe dissesse que também sou parte de sua linhagem? A entidade grotesca revelou-se, uma amalgama de rostos contorcidos, cada um parecendo familiar. Você nunca esteve apenas lutando contra a escuridão. Você é a própria escuridão. A herdei. Você não precisa me temer, Ingrid. Junte-se a nós. Liberte-se e transforme esse poder em algo que você nunca imaginou. E com isso, a capela rumorejou, como se a própria estrutura estivesse absorvendo a revelação. O abismo aberto logo se tornou um espaço sagrado de dor e poder. O que ela realmente era? Uma guardiã ou uma traidora? A pergunta ecoou em seu âmago. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, ela soube que a escolha que estava prestes a fazer mudaria não apenas seu destino, mas o de todos que a cercavam. E no instante da dúvida, um calafrio percorreu seu corpo. O que acontece se eu aceitar a escuridão que sou? Ingrid parou, o coração disparando, enquanto as figuras de seus entes queridos a cercavam. Cada rosto que emergia do concreto teve um impacto devastador, como um punhal em seu peito. Por que você nos abandonou? Ecoou novamente a voz de sua mãe. O lamento penetrava em sua alma. Cada palavra um fardo de culpa. Mas antes que pudesse se perder completamente na sombra. A essência do lugar estivesse mudando. Era como se a terra estivesse agitada, em resposta a um chamado ancestral que não podia ser ignorado. O chão sob seus pés tremeu, e Ingrid percebeu que uma fissura mais profunda se abria nas pedras. Em meio ao caos, uma história há muito esquecida começou a se desenrolar. O ar ficou pesado e uma presença espessa se fez sentir, uma sombra que não mais se ocultava. E então, uma forma grotesca e distorcida começou a surgir da fenda. Um ser do qual Ingrid nunca havia sonhado. Não era apenas a entidade que a cercava. Era um múltiplo de rostos, cada um representando uma parte obscura da história de sua linhagem.
Aquela presença tinha séculos de dor, maldade e traição, embutidos em sua essência. Você é um eco de nós, gritaram os rostos, fusão de algo humano e não humano ao mesmo. Sua luz. A capela retumbava, e a estrutura parecia se despedaçar em uma dança macabra. A luz dourada que emanava dela começou a se enturvar com as sombras, como se não soubessem lutar entre si. Ela persegue a liberdade, mas era tragada por uma escuridão viva. O pavor tomou conta de sua mente quando as vozes ressoaram, uma sinfonia de seres perdidos clamando: "Não há escape. Você é parte disso tudo." Atingida por uma onda de surpresa, Ingrid sentiu um frio mortal. O olor de carne apodrecida e terra molhada invadiu suas narinas. Você não é apenas a guardiã, mas a chave das correntes que nos mantém aprisionados. O pai dela, pela primeira vez em anos, apareceu ao seu lado, os olhos vazios, como se não fossem os dele. Nós nos tornamos o que somos, Ingrid. A verdadeira traição é não aceitar. A capela agora parecia uma caverna viva, paredes pulsando e sachando. A realidade não apenas se retorcia, mas se desfigurava em uma paire de vozes, apelos de seres que desejaram ser liberados, mas que, força com a qual não se poderia brincar. Ingrid gritou, uma voz misturando-se à cacofonia. O que foi feito deve ser desfeito. Eu não sou você. Mas a presença pronta a absorvê-la se intensificou. Uma tapeçaria de desgraças esperando ser tecido com seu poderoso, mas duvidoso centro. E num relance, ela viu algo que a deixou paralisada. As figuras que se aproximavam se transformaram em espelhos, refletindo não apenas seus rostos, mas a essência dos próprios deuses viking em sua ancestralidade. Corações acelerados, mãos frias, uma dor sussurrante atravessou a linha do que era realidade e fantasia. E então, ao olhar mais de perto na fenda aberta, uma verdade aterrorizante foi revelada. A capela não era um lugar de adoração, mas uma prisão sagrada, um altar para sacrifícios de deuses esquecidos. Cada alma ali tinha uma parte nessa história, agarrando-se desesperadamente a um ciclo de dor. Não podemos libertar o mal, Ingrid, pois somos parte dele. E ao pronunciar essas palavras, arreale. Enquanto a escuridão se uniu em um vórtice voraz, Ingrid se lembrou da voz de sua mãe. A verdadeira traição é não aceitar quem você é. Mas o que ela se tornara naquela dança de sombras e luz? Agora, na beira do abismo absoluto, a única certeza que tinha era que a noite ainda estava longe de acabar e a verdadeira luta estava prestes a começar. Ingrid parou, o coração disparando, enquanto as figuras de seus entes queridos a cercavam. Cada rosto que emergia do concreto teve um impacto devastador, como um punhal em seu peito. Por que você nos abandonou? Ecoou novamente a voz de sua mãe. O lamento penetrava em sua alma, cada palavra um fardo de culpa. Mas antes que pudesse se perder completamente nas sombras de seu passado, algo começou a mudar. Um vento cortante atravessou a capela, fazendo as chamas das velas se agitar com uma fúria inesperada. A atmosfera ficou tensa, como se a própria essência do lugar estivesse mudando. Era como se a terra estivesse agitada, em resposta a um chame. A muito esquecida começou a se desenrolar. A capela, já marcada por sombras e gritos distorcidos, agora parecia vivenciar um renascimento tortuoso. As paredes começaram a brilhar com uma luz negra serpenteante. Cada símbolo antigo pulsando como se estivesse acordando de um profundo sono. "Libertem-me", gritou uma voz, não da criatura grotesca, mas de algo muito mais profundo. Era uma força antiga, uma entidade aprisionada nas sombras por milênios. Com essa súplica, a capela não apenas tremia, ela se tornava viva. Ao redor de Ingrid, as imagens de seus familiares se tornaram borrões, distorções do que eram uma vez. "Você é a chave. Abra a porta", clamou uma figura, um avô que ela nunca conheceu. "Nós dependemos de você." O terror crescia, conforme uma sombra colossal começava a surgir da fissura. Uma criatura de formas variadas, como um pesadelo encarnado.
dentes expostos e olhos como fendas para o abismo. Então, tudo desmoronou. A entidade atacou, e a capela se iluminou com um brilho S. Ao atravessar a luz, o mundo girou. Os ecos de risadas, eclodindo como estalos de relâmpagos, tornaram-se gritos angustiados. Você nunca esteve sozinha. A voz ecoou ao seu redor, uma mistura de 1000 vozes. Era a própria capela, celebrando a lealdade ao passado. Você é uma de nós. Aceite seu destino. As sombras começaram a se entrelaçar com o próprio chão, formando figuras que rugiam, sedentas por liberdade. Libere-se da sua luz, Ingrid. Deixe a escuridão dominar. E com um estrondo, a fenda se alargou, revelando uma corrente de almas presas que estendiam suas mãos, clamando por dignidade, por liberdade. E nesse instante, a verdadeira natureza da ignorância e da sacralidade foi exposta. A familiaridade com os ritualísticos havia se transformado em um pacto de desespero, onde cada lágrima derramada selava um acordo maligno. Ingrid agarrou-se ao que restava de sua sanidade. Quem sou eu realmente? As vozes começaram a se distorcer, revelando uma verdade aterrorizante que pulsava nas. A capela tremia, como se estivesse prestes a desabar. Uma imagem soube que a verdade estava prestes a ser desvelada. Entre os ecos da sua linhagem, Ingrid percebeu: a liberdade não seria uma escolha, mas uma entrega a algo muito mais sinistro. O que ela realmente deveria libertar era uma maldição que vinha de sua própria essência. A energia ao seu redor se intensificou, e Ingrid sentiu seus pés se moverem involuntariamente em direção à fenda. Algo dentro dela dizia que, ao cruzar aquele limiar, a linha entre a salvadora e a traidora seria borrada para sempre. O que o destino trazia não seria apenas a destruição da vila ou a condenação dos habitantes, seria um apocalipse pessoal, onde ela se tornaria parte de um ciclo interminável de dor. E no clímax da tensão, quando tudo parecia prestes a se desmoronar, um último grito ressoou, não de dor, mas de um riso insano que desafiava a própria criação. Você não pode escapar do que foi destinado a ser, Ingrid. Aceite. Assim, enquanto a luz seus entes queridos a cercavam. Cada rosto que emergia do concreto teve um impacto devastador, como um punhal em seu peito. Por que você nos abandonou? Ecoou novamente a voz de sua mãe. O lamento penetrava em sua alma, cada palavra um fardo de culpa. Mas antes que pudesse se perder completamente nas sombras de seu passado, algo começou a mudar. Um vento cortante atravessou a capela, fazendo as chamas das velas se agitar com uma fúria inesperada. A atmosfera ficou tensa, como se a própria essência do lugar estivesse mudando. Era como se a terra estivesse agitada, em resposta a um chamado ancestral que não podia ser ignorado. O chão sob seus pés tremeu, e Ingrid percebeu que uma fissura mais profunda se abria nas pedras. Em meio ao caos, uma história há muito esquecida começou a se desenrolar. As paredes começaram a brilhar com uma luz negra serpenteante. Cada símbolo antigo pulsando como se estivesse acordando de um profundo sono. Libertem-me! Gritou uma voz, não da criatura grotesca. Se tornaram borrões, distorções do que eram uma vez. Você é a chave, abra a porta, clamou uma figura, um avô que ela nunca conheceu. Nós dependemos de você. O terror crescia conforme uma sombra colossal começava a surgir da fissura. Uma criatura de formas variadas, como um pesadelo encarnado, dentes expostos e olhos como fendas para o abismo. Então, tudo desmoronou. A entidade atacou, e a capela se iluminou com um brilho sobrenatural, clareando uma escuridão que parecia consumir a realidade ao redor. O abismo, antes uma fenda, agora se transformou em um portal ardente. Ingrid sentiu um calor pulsante em sua pele, uma energia a envolvendo, desafiando tudo que ela conhecia, puxando-a para aquela voragem. E ao atravessar a luz, o mundo girou. Os ecos de risadas, eclodindo como estalos de relâmpagos, tornaram-se gritos angustiados. Você nunca esteve sozinha. A voz ecoou ao seu redor,
uma mistura de 1000 vozes. Era a própria capela, celebrando a lealdade ao passado. Você é uma de nós. Presas que estendiam suas mãos, clamando por dignidade, por liberdade. Nesse instante, a verdadeira natureza da ignorância e da sacralidade foi exposta. A familiaridade com os ritualísticos havia se transformado em um pacto de desespero, onde cada lágrima derramada selava um acordo maligno. Ingrid agarrou-se ao que restava de sua sanidade, mas a sombra colossal à sua frente mudou de forma. Não era mais uma simples presença. Agora eram rostos familiares, amalgamados em um corpo grotesco que pulsava com dor e traição. Você sempre foi uma de nós, Ingrid, sussurraram. E entre esses rostos, ela finalmente reconheceu o olhar de sua mãe, não como uma imagem de amor, mas como uma entidade consumida pela escuridão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você não pode escapar do que já faz parte de você. As vozes ecoaram, e as lágrimas de Ingrid foram sendo absorvidas por essa criatura. Era como se cada lágrima que caísse fosse uma oferenda à sombra. O terror tomou conta dela, percebendo que acou. Gritos de dor. Ingrid olhou ao redor. As figuras de seus entes queridos agora se retorcendo na escuridão, desejando desesperadamente a liberdade de uma prisão que tinham chamado de lar. E tudo ao seu redor começou a desmoronar, vozes de almas perdidas se entrelaçando em um grito uníssono. Com o movimento, a fenda se abriu ainda mais, sugando tudo à sua volta em uma espiral de desespero. Mas, no meio desse caos, um pequeno fragmento de luz começou a brilhar nas entranhas da escuridão. Era uma luz tão forte, tão intensa, que fez a criatura hesitar, como se o próprio abismo estivesse sendo desafiado. Isso não é o seu fim, Ingrid. Uma voz diferente, a de Eric, que cortou o profundo desespero. Ele havia se aproximado, estendendo a mão, mas a escuridão os mantinha afastados, enquanto os rostos conhecíveis na incorporação da sombra se contorciam em agonia. Você pode escolher. Você é mais forte do que tudo isso. A determinação de Eric ressoou como uma batida de tambor no peito dela, no Yin, que existia em sua linhagem. E então, com um choque, tudo se calou. As figuras se desfizeram na luz que estava crescendo a cada respiração, mas uma gargalhada ecoou, uma risada cruel que tornava a realidade insustentável. Você nunca vai escapar. O que você liberou agora seremos nós. Ingrid olhou para Eric e a última coisa que viu, antes de tudo se desvanecer, foi uma sombra colidir com ele. Uma sombra que ocupava todos os lugares ao mesmo tempo, tirando tudo e todos de seu caminho. O que você fez? Ela gritou, seu coração gelando enquanto tudo se tornava escuridão. As últimas palavras de sua mãe sussurraram em sua mente. A verdadeira traição é não aceitar quem você é. E com isso, a escuridão a engoliu. Mas não era o fim. Era apenas o começo de algo muito mais terrível. A escuridão a engoliu. Ingrid sentiu uma pressão crescente dentro dela, como se o próprio solo sob seus pés tentasse arrastá-la para suas entranhas. Naquele momento, uma onda de lembranças a atingiu com força. Vif! Sombras recuaram, gritando em pânico. E aquela presença grotesca que ameaçava hesitou, em choque. A luz que emergia não era só do poder dela. Era uma força ancestral, uma energia que parecia vir de todas as almas que haviam sido sacrificadas. Não, gritou uma voz. Era Miguel, mas não como ela se lembrava. Seus olhos eram fundos, uma sombra do homem que um dia representou. Você não sabe o que está fazendo. Ele estava sendo arrastado junto com os espíritos envoltos na escuridão, como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. Pare! A ferida não é sua para abrir. Ingrid olhou fixamente para ele, o terror a consumindo. Mas antes que pudesse falar, tudo começou a desmoronar ao redor. O chão se abriu em valentia, revelando um abismo profundo que lançava uma vibração gelada, como se estivesse chamando por sangue e emoções. Você tem que escolher, Ingrid. A voz de Eric ecoou, mas já não estava ao seu lado. Ele estava preso, lutando contra as sombras que subiam pelas paredes, acelerando,
formando um tornado de escuridão saturada e suor frio. O vento cortante foi precedido por uma onda de cheiro putrefato que invadiu suas narinas, como carne em decomposição misturada à terra úmida. E então o chão se abriu ainda mais, revelando símbolos ancestrais, esses que falavam de um ritual esquecido. Não, não, gritou ela. Mas a luz que emanava da fissura começou a se misturar com as sombras. Uma energia pulsava com tanta força que Ingrid teve certeza de que aquele era o momento em que a verdade viria à tona. Tudo que ela conhecia tornou-se uma farsa pálida, e antes que pudesse processar, um rugido sobrenatural permeou o ar. Era indescritível e atrativo, como se todas as almas cansadas estivessem unidas em um só grito. As sombras murmuraram em uníssono e Ingrid viu as formas que se contorciam, se transformarem em rostos conhecidos. Cada uma das figuras de seus entes queridos, agora demoníacas, não eram apenas almas aprisionadas, mas parte do ciclo eterno da mal. Olhos ardentes como brasas, uma boca larga e repleta de dentes afiados. E com isso veio a revelação. Eu sou a encarnação do seu passado. O grito reverberou, mudando o tom da capela, trazendo um tremor que fez a estrutura inteira balançar. Você é minha herdeira, Ingrid. O último elo. Você sempre esteve destinada a isso. O vazio a cercava, e seus próprios entes agora a observavam. Um sorriso torto em seus rostos quase conhecidos. Notou a culpa e o horror em seus olhos. Sentiu como se fizessem parte dela. Virando-se para o abismo, a impressão de estava prestes a render-se a algo terrível começou a aumentar. A presença maligna tornou-se palpável, preenchendo o espaço com uma energia que pronunciava a morte. A verdade que ela sempre tentou esconder agora estava no centro de seu coração, sufocando a razão. A escolha agora é sua. Você pode aceitar o que é ou pode nos perder. O legado deve continuar, Ingrid. E naquele instante, com tudo perdido, um horror sem fim a aguardava. A verde, as sombras, que agora era uma parte dela. A pergunta ecoou em sua mente. E se no fim eu também não for mais eu mesma? As trevas começaram a avançar. Ingrid percebeu que a escolha talvez não estivesse apenas dentro dela, mas nas correntes que prendiam as almas que sempre amou. Naquela fração de tempo, tudo se tornou menos sobre escolha e mais sobre destino. O que realmente aconteceria se ela aceitasse a escuridão? O que os espíritos realmente desejavam? A capela girou, a luz e a sombra lutando para predominar. E antes que pudesse tomar uma decisão, um sacolejar final deixou sua mente em branco. Quando uma risada cruel se infiltrou na estrutura, prometendo que nada disso havia acabado. Ingrid percebeu a transformação ao seu redor. O abismo parecia mais do que um simples buraco. Era uma boca da qual emanava uma dor tão intensa que fazia seu estômago revirar. As almas presas na sombra gritavam, e a criatura grotesca, que tomava forma, pulsava como um coração maligno, vibrando com a N. Familiares ao seu redor começaram a contorcer-se em um desespero que a paralisava. Eles se tornaram uma massa de sombras, esperando a aceitação de Ingrid, exigindo que ela se juntasse a eles. Você é uma de nós, gritou sua mãe, agora uma mistura distorcida de amor e ira. Ingrid fechou os olhos, a dor abafada ecoando através do chão. Não, não sou uma sombra. Mas a criatura riu, uma risada que ecoou através das paredes apodrecidas da capela. Você é a chave, e com isso, a fenda se alargou novamente, as sombras se agitando como serpentes em um frenesi. Ingrid estava sendo puxada, o ar ao seu redor girando em um furacão de memórias horríveis e promessas não cumpridas. O que eu faço? Ela gritou. Mas ninguém respondeu. As paredes estavam vibrando, e uma sensação de que tudo estava prestes a ruir tomou conta. De repente, na mesma fissura, outra forma começou a emergir. Algo ainda mais antigo e aterrorizante. Os olhos de Ingrid se alargaram enquanto via, não apenas uma sombra, mas Nilfi, faça parte de nós. Liberte-se, liberte-nos.
A demanda vinha de todas as direções, as vozes agora um eco de sofrimento incontrolável. Ingrid sentiu suas mãos se apertarem, seus joelhos cederem, enquanto a luz que antes a envolvia vacilava. O tônus da capela se intensificou e em um instante de poder absoluto, as entidades começaram a atacar. A massa de sombra se lançou, cercando Ingrid, e no momento de maior terror, a criatura gargalhou apropriadamente. Você não sabe a verdade. Nós somos todos escravos da sua má escolha. E como um mar revolto, as sombras investiram. Ingrid estava cercada, e a luz se extinguiu brutalmente, deixando-a envolta em um frio mortal. Mas então, tudo mudou em um piscar de olhos. Um rugido explosivo ecoou, e o chão se dividiu sob seus pés. As paredes se inclinaram, vertendo uma escuridão que engoliu todas as vozes, todas as histórias, como se estivessem sendo absorvidas. A capela estava desmoronando ao redor dela, não apenas como uma estrutura física, mas recuaram em terror. Não de Ingrid, mas dessa nova força. Chegou a hora. A voz soou como um trovão, reverberando em seus ossos. Você é a herdeira da linhagem que me aprisionou. Ingrid estremeceu. Agora, não estava mais apenas lutando contra os fantasmas de seu passado. A própria capela, a estrutura que sempre viu como lugar de culto, se revelou como a cela de um demônio antigo. E no seio daquela revelação, uma única frase disparou. Nem todos os deuses são benéficos. A presença se aproximou, os olhos ardentes transbordando de conhecimento apocalíptico. E enquanto a luz da fenda lentamente iluminava a capela em ruínas, um único pensamento a atingiu como um raio. E se o verdadeiro terror não fosse as sombras, mas a própria essência de quem sou? Ingrid recuou, sentindo a dualidade lutando dentro dela. E enquanto as paredes quebravam e os rostos começavam a se desvanecer, uma última verdade do terror ecoou. Aceite sua verdadeira natureza, ou você será consumida por ela. A capela de todos os meus medos. A frase se tornou uma revelação, mas o que isso realmente significava? E antes que pudesse entender a profundidade da verdade, a capela se desfez em um vórtice de luz e sombras, sugando tudo ao seu redor em um grito que ecoou na eternidade. Os ventos rugiram, e na escuridão que se seguiu, Ingrid se viu flutuando em um abismo escalafobético. O que se tornara? E mais importante, que horrores ela ainda teria de encarar? Ingrid se viu presa em um turbilhão. A luz pulsante a cercava, enquanto as sombras se toreavam ao seu redor. Não era mais uma luta apenas contra uma entidade maligna. Era uma batalha entre o que ela sempre foi e o que estava se tornando. Nesse momento, enquanto o limite da realidade se desvanecia ao seu redor, uma risada cortante rompeu do abismo. Você realmente acredita que possa escolher, minha querida? A voz era uma mistura de ecos distantes, como se 1000 seres falassem ao mesmo tempo. Ingrid sentiu suas entranhas revirarem. Sem aviso, um grito atravessou como um raio. A promessa de sua mãe. A verdadeira traição é não aceitar quem você é. Não havia como fugir da verdade que pulsava dentro dela. Com isso em mente, ela lutou contra a corrente, sentindo as sombras encarceradas tentando consumir sua essência. Entretanto, quando finalmente conseguiu se desvincular, uma visão aterrorizante surgiu diante dela. Do abismo, um enxame de criaturas aladas emergiu, mais uma vez tomando a forma de seus entes queridos, mas agora tão distorcidos que eram quase irreconhecíveis. Cada um deles exibia uma expressão de desespero e dúvida, mas, para a surpresa de Ingrid, os olhos que ela conhecia estavam agora sedentos de vingança. Nos abandone e você será como nós. Um sussurro gélido cortou o ar e a própria capela respondeu, balançando sob o peso da revelação. Você não tem ideia da maldição que carrega, Ingrid. A linhagem de traidores é mais poderosa do que você pode imaginar. Como um eco distante, ela lembrou-se de palavras que ouvira em Su. O nosso legado. Você precisa aceitar. Somente assim seremos livres. Ingrid ficou paralisada. Se dependesse do que estava à sua frente,
A liberdade nunca existiria, mas a prisão da escuridão e da traição seria eternamente sua. Com isso, a fissura no chão começou a se alargar, revelando uma realidade muito mais sombria. E de repente, uma luz vermelha, pulsante e quente começou a irradiar da fenda. Essa luz não era a salvação que a capela sempre prometeu. Era uma força primordial, um ser que não deveria existir. Em um instante, tudo se iluminou, revelando uma presença maligna muito além da compreensão humana. Eu sou o que vocês temem, o guardião do segredo. As paredes da capela gritaram e tremiam quando a entidade tomou forma. A criatura, cada vez mais nítida, era uma fusão de sombras e aço, olhos tão profundos que pareciam consumir a luz e a esperança. Eu sou a verdadeira essência do que vocês chamam de deuses. E você, Ingrid, é minha herdeira. O coração dela disparou e uma onda. Se você aceitar seu destino, a capela, antes em um espaço sagrado, agora se transformava em uma arena de pavor. Ingrid não podia mais confiar em nada que conhecia. As sombras tinham uma essência própria, e tudo o que pensava saber sobre os habitantes da vila agora era um grande labirinto de mentiras e enganos. A reviravolta estava mais próxima do que pensava, e a linha entre luz e escuridão estava prestes a ser destruída. O que está acontecendo? A voz de Eric ecoou ao fundo, mas ele estava perdido na escuridão. A figura grotesca exigia sua escolha, e no calor desse momento, Ingrid sentiu a linha tênue entre quem era e quem deveria se tornar-se romper. Teria ela que aceitar a escuridão dentro dela para finalmente abrir a porta que aprisionava suas almas. E enquanto a capela começava a desmoronar, um grito inumano ressoou de um canto, fazendo as paredes vibrar. Uma revelação que estava prestes a transformar tudo. Uma essência de terror que se desvelava como uma folha de papel queimando. E a escuridão se agigantava. Uma única pergunta ecoou. E se a verdadeira destruição apenas começasse agora? Ingrid se viu presa em um turbilhão. A luz pulsante a cercava, enquanto as sombras se toreavam ao seu redor. Não era mais uma luta apenas contra uma entidade maligna. Era uma batalha entre o que ela sempre foi e o que estava se tornando. Nesse momento, enquanto o limite da realidade se desvanecia ao seu redor, uma risada cortante irrompeu do abismo. Você realmente acredita que possa escolher, minha querida? A voz era uma mistura de ecos distantes, como se 1000 seres falassem ao mesmo tempo. Ingrid sentiu suas entranhas revirarem. Sem aviso, um grito dela se tornou parte do pânico que crescia. Antes que pudesse raciocinar, uma força colossal a puxou, e ela foi engolida pela escuridão. Mas no coração desse vazio opressivo, uma lembrança a atravessou como um raio. A promessa de sua mãe. A verdadeira traição é não aceitar quem você é. Não havia como fugir da verdade que pulsava